Amém, irmãos e irmãs? Vamos começar então nossa aula, essa nova matéria, método de estudo bíblico indutivo. Vamos orar? Amém. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Querido Deus, nós te bendizemos, ó Pai, por estarmos na tua casa com o intuito de aprender mais de ti e da tua palavra. Que o Senhor possa continuar nos instruindo, nos abençoando, e que possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, crescer em graça e sabedoria diante do Senhor e diante dos homens. Nos abençoe, ó Pai, nessa noite, fale aos nossos corações, dê-nos a mente de Cristo, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, essa matéria seja uma bênção na nossa vida, que possamos ser cada vez mais amantes da tua palavra. Nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Semana passada eu dei uma pincelada acerca do método e hoje nós vamos entrar na matéria propriamente dita. O que é isso? Método de estudo bíblico indutivo. Como eu disse para vocês, vocês são privilegiados porque os demais seminários que tem por aí não oferecem essa matéria. Não oferece porque ela é uma matéria nova no mundo, no estudo teológico. E no Brasil e no mundo também, são poucos professores que dominam esta matéria. Eu disse para vocês que quem trouxe essa matéria para o Brasil foi o meu ex-diretor do seminário, o pastor Ivailton, e eu aprendi aos pés dele, né? Aos pés de Gamaliel, aos pés de Ivailton. Tanto é que se você for na internet, no Google, procurar essa matéria, você não vai achar quase nada. Você vai ver o pastor Wilson Júnior lá, né? Dando essa aula, nem o pastor Ivailton não tem, né? Mas pouquíssimas coisas. E o que eu disse na aula passada, eu volto a reiterar hoje, essa matéria ela é apaixonante, entretanto, ela não é uma matéria fácil. Não é uma matéria assim, não vou aprender assim, é facinho, é igual somar 2 mais 2, não é. E para isto, como toda matéria mais complexa um pouquinho, exige atenção, exige participação, exige que de fato você não falte aula, como eu disse para vocês na última semana, e se faltar, assistam, né, o vídeo para não perder conteúdo. Eu tive alunos de outros cursos, de outros núcleos, que perdeu 1 ou 2 aulas e chegou no final, não sei nada, a gente vai começar a falar algumas coisas aqui que uma coisa vai ligando a outra. Se você pular uma etapa, isso vai complicar a sua vida lá na frente. Muitas coisas que nós vamos aprender aqui, a priori, talvez vocês tenham a mesma sensação do que eu. Nossa, como é que o meu professor acha tanta coisa no texto assim que eu não estou vendo, né? Esse sentimento que eu tinha quando eu estava no seminário. Eu via o pastor Ivailton dar a aula e eu falava assim, como é que ele acha tudo isso no texto? E depois eu tinha uma sensação que outras pessoas têm também. Nossa, mas quão burrinho eu sou. Porque você vê a pessoa achando tantas coisas no texto, mas tem que levar em conta o tempo que você tem de prática na matéria. Então quando eu pegava a aula com o Ivailton, eu já tinha mais de 10 anos de prática na matéria. Hoje vocês pegando comigo já tem mais de 15 anos de prática nessa matéria. Então o método para mim é algo comum, é algo que salta aos meus olhos, aprendi, conheço as ferramentas. Então é onde eu acho certas coisas do texto de forma mais clara. Mas vocês, com o tempo, vocês vão desenvolvendo isso. É algo que vocês vão aprender essa matéria e praticar o método por toda a vida. Essa é a intenção para que vocês possam exercer essa matéria, método de estudo bíblico indutivo. Vamos lá então, caminhar um pouquinho então. Para tudo na vida existe um método. Existem métodos para dirigir, para cozinhar, para tocar um instrumento musical, enfim, mesmo que a pessoa não saiba, ela adota um método, quer seja consciente ou inconsciente. Então, para tudo tem um método. Tem um método para cozinhar, até para fazer café tem um método diferente. Cada um faz de uma forma, né?
tem gente que deixa para adoçar depois, tem gente que gosta de colocar o pó no início, tem gente que gosta de colocar o pó só depois que a água ferver, né? Então é cheio de coisas aí. Então, para tudo na vida existe a técnica, existe um método, a metodologia, quer a pessoa faça isso de forma consciente, quer de forma inconsciente. Vamos definir então os termos, porque essa matéria chama Método de Estudo Bíblico Indutivo. Por que método? O que é método? Método é um modo de procedimento, particularmente um modo ordenado e sistemático, uma maneira de você lidar. Não precisa anotar tudo isso que está aí, que vocês vão receber essa apostila, tá certo? Então, anote apenas as explicações, o que está aí nos slides, podem ficar tranquilos que vocês receberão essa apostila. Então, método a princípio é, portanto, o meio de produzir coisas em qualquer situação. Os principais passos a serem tomados e os pontos cruciais onde condições de crescimento têm que ser cuidadosamente mantida e sedimentada, segundo John Dewey. Já Howard Tillman Twist, ele diz o seguinte: método é a melhor maneira de fazer qualquer coisa. Então, método é a melhor maneira de fazer qualquer coisa. Quando você é metodológico, você está procurando a melhor maneira. É a acomodação consciente dos poderes de alguém às exigências da situação. Isso segundo Harvard. Então, qual que é o significado básico? O melhor procedimento específico para se fazer qualquer coisa. Isso é método. É o meio pelo qual nós sistematizamos metodologias para chegarmos a um melhor resultado com a maior eficiência. Essa é a definição do amigo de vocês, pastor Wilson Júnior. Tá certo? Então é o meio pelo qual sistematizamos metodologias para chegarmos a um melhor resultado com a melhor eficiência. Em outras palavras, tem pessoas que sabem como, por exemplo, fazer o melhor churrasco. Desde a escolha da carne, desde quem é churrasqueiro tem toda a metodologia. A gente que não é, chega lá, compra a carne, fala para o açougueiro: me dá uma carne para assar. Nem fala o nome da carne, né? Me dá uma para assar, chega lá, bota, pega o sal grosso, coloca assim, e não tem método de assar, já vai assando e daquele jeito, sabe que quanto tempo que fica de cada lado, você tem que estar virando o tempo todo, se deixa assar de um lado, se deixa depois assar do outro. São métodos, aí a gente faz a coisa e dá no que dá. Agora o profissional não, o profissional estuda desde a escolha da carne, o corte da carne, tanto na carne crua, né? Tem o seu corte, depois tem a cozida ou assada, tem a forma de cortar também. Então é um método, a temperatura certa, a distância da brasa, tudo isso é um método, tempero ideal, o que vai colocar. Não se tem toda a metodologia, chega a um resultado melhor. Então, mais saboroso, a carne mais gostosa. Assim também é em relação ao método de estudo bíblico indutivo. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente as pessoas vão estudar a Bíblia e a pergunta que se faz é: por onde começar? Eu quero estudar a Bíblia, eu quero aprender a Bíblia. O novo convertido eventualmente nos questionam como pastores, né? Pastor, eu quero aprender a Bíblia, eu quero começar a estudar a Bíblia. Eu começo por onde? Pelo Antigo Testamento, pelo Novo? Qual que é a melhor maneira? É melhor eu ler a Bíblia todinha correndo, né? De Gênesis a Apocalipse? Ou é melhor eu ir estudando capítulo por capítulo, de forma mais lenta? Tudo isso são metodologias, são maneiras de abordar a palavra do Senhor. Então, o que nós devemos de fato entender é exatamente isso. É como que nós vamos chegar aos nossos resultados da melhor forma possível. Essa é a ideia, chegar no resultado da melhor forma possível, com a maior eficiência. O método exatamente vai te dar essa possibilidade. Então, por que é estudo bíblico? Vamos lá. O nosso foco é sair da superficialidade e entrarmos na densidade do estudo. Você vai aprender a estudar a Bíblia. Por isso que é método de estudo. E estudo requer pesquisa,
aprofundamento e dedicação. Tá certo? Estudo requer pesquisa, requer aprofundamento e requer dedicação. Então, essa matéria, método estudo bíblico indutivo, eu costumo dizer que ela não é para preguiçoso. Quem não gosta de estudar, quem não gosta de gastar tempo com a Bíblia, essa matéria não é para essa pessoa. Então, se você se considera um preguiçoso, você deixa de ser preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, é o que diz a palavra do Senhor para nós, né? Não deixa de ser preguiçoso. Não sai da matéria, não aprenda a matéria, mas deixa de ser preguiçoso, né? Então, é a ideia de estudo. Então, eu tenho que pesquisar, eu tenho que aprofundar, eu tenho que dedicar. Eu tenho que dedicar para que eu possa ter o melhor resultado. Essa é a ideia. Então, e esse método, ele é bíblico, pois a ênfase está na Bíblia. Então, o foco não é um método para você aprender a estudar outras coisas. O nosso foco é estudar a Bíblia. O que ela ensina? O que ela enfatiza? O que ela produz? Então, por isso que é método de estudo bíblico. Tá certo? E o princípio hermenêutico de interpretação é o seguinte: é que a própria Bíblia explica a Bíblia. Graças a Deus por isso. Amém. A própria Bíblia explica a Bíblia. Sendo assim, a nossa fonte de pesquisa será focada nos textos bíblicos. Irmãos, uma coisa que eu fico fascinado com o método, quando você vai para um curso teológico e aprende, ou eu fiquei 4 anos, bacharelado em teologia, semi-integral, né? Tinha dia que estudava até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Hoje vocês veem o pastor Wilson Júnior transmitindo conhecimento assim. Eu não fui ali, não fiz um upload em algum backup de alguém aí, aprendi tudo, não. O negócio foi tenso, né? Foi tenso. Então assim, mas a gente tem acesso a muitos livros teológicos, de comentários bíblicos. E assim, a dimensão do conhecimento teológico é muito grande. Livros escritos em nome da teologia são inúmeros. Agora, o que me alegrou ao adentrar no método é que depois que eu aprendi o método estudo bíblico indutivo, eu fiz muitas leituras no meu período de seminário e continuo lendo até hoje muitos livros teológicos, comentários bíblicos. Mas hoje, o meu uso de comentários bíblicos, de livros teológicos, extras bíblicos, sem ser a Bíblia, é quase que zero. Quase que zero. Não recorra a outras enciclopédias. Só a Bíblia. Ela se explica. Exatamente. É algo que, assim, que eu aprendi, que isso me fascina. Você vai ficar, não, o que Calvino pensava, o que Martinho Lutero pensava, o que o Augusto Nicodemos pensa sobre esse tema, o que o Russell Shedd, que foi meu professor, pensava acerca desse assunto. Isso é muito bom. Só que eu tenho que entender que o mesmo Espírito que revelou para Martinho Lutero, para João Calvino, para Tomás de Aquino, que revelou para Francisco de Assis, que revelou para Agostinho, que revela para Augusto Nicodemos, para Hernandes Dias Lopes, que revelava para o Russell Shedd, é o mesmo Espírito que pode revelar para mim. Amém. Está entendendo? Porque a Bíblia é o único livro que eu posso lê-lo com o autor ao meu lado. Amém. Entende isso? É o único livro que eu posso lê-lo tendo o autor do meu lado. Se eu for ler Augusto Cury, talvez eu não entenda o que ele quer falar. E se eu quiser entender, eu tenho que ligar para ele, procurar mandar um e-mail para a editora. Escritor, por favor, me explica essa frase aqui do seu livro que eu não entendi. Agora não, a Bíblia eu tenho o Espírito Santo. Que a Bíblia foi inspirada por Deus. Está entendendo? Então, quando você entende que a Bíblia explica a própria Bíblia. Os comentários bíblicos são válidos? Ajudam. É claro que depois com o tempo eu tenho que selecionar que tipo de comentário que eu vou recorrer, a que tipo de... Mas não são essenciais. A Bíblia é essencial. E eles também não têm a palavra final. Tanto é que depois de um tempo estudando teologia, você percebe que muitos deles vão divergir e quase que de forma oposta em relação a muitos temas. Mas a Bíblia não, a Bíblia ela é inerrante.
entendo isso, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, fica bem mais fácil. Esse princípio hermenêutico, e é um princípio também do método. Você esquece tudo. Com o método estudo bíblico indutivo, eu indiquei para vocês alguns dias atrás, tem algumas Bíblias que eu indico. Quer ter uma Bíblia de estudo? Indico a Shed, indico a de Genebra, indico a Thompson, indico. Mas com o método estudo bíblico indutivo, esses comentários, essas notas de rodapé que tem nessas Bíblias, serão quase todas excluídas. Porque Deus vai dar para você os comentários. Está entendendo? Ao invés de você ler os comentários dos outros, você vai aprender a você mesmo fazer os comentários do texto. A você mesmo tirar as próprias conclusões. E hoje as Bíblias que eu mais gosto de ler são essas Bíblias que não tem nota de rodapé nenhuma. Ou quando as tem, como a que eu uso, por exemplo, que eu atualmente estou usando mais a de Genebra. Mas não é só por ter mesmo uma Bíblia de pastor, uma Bíblia maior assim, né? Mas assim, quando eu preparo sermão, eu não fico olhando lá embaixo os comentários. Esquece aquilo tudo. Não preciso. Porque o método já me dá subsídios para que eu possa interpretar a Bíblia de forma clara. E até, eu ouso até dizer, e não é petulância nem arrogância, quantas vezes eu já peguei estudos bíblicos de outros autores, que eu olho assim, nossa, mas foi muito fraquinho. Por que ele não entrou mais? Por que ele não falou mais sobre isso? Por que ele deixou escapar esse detalhe do texto que é tão rico, tão importante? Está entendendo? Eu pego essas revistas que se lançam por aí de escola bíblica dominical, né? Vamos estudar Romanos, vamos estudar Efésios. Eu pego os comentaristas e assim, pode melhorar. Mas isso por quê? Por causa do método. Você aprende a ver além. Você começa a enxergar com os olhos de forma diferente e aprende de fato a tentar ser mais detalhista. Vamos fazer algumas considerações então. Dentre outras, então é questão de não vou depender de livros teológicos, de comentários teológicos, de nota de rodapé da Bíblia, não. O método vai te libertar disso, se é que você depende, espero que não. Né? Outra coisa, você vai entender que a Bíblia ela foi toda inspirada por Deus. Desde Gênesis, o Bereshit, no princípio, até o Amém do Apocalipse, tudo foi inspirado por Deus. E eu digo mais ainda. Inclusive, eu vejo a ação de Deus. Isso é algo pessoal meu. E outros teólogos concordam comigo. Eu vejo a ação de Deus até mesmo nas traduções. Deus usando pessoas para traduzir de forma séria, para colocar a vírgula no lugar certo, para colocar o ponto no lugar certo, para traduzir da melhor forma possível. É claro que existem traduções que, vamos dizer, são fraquinhas. Mas as traduções que estão aí, as mais respeitadas, são excelentes traduções. Então, dessa forma, eu vou me livrar também de ter que aprender os originais. Não, eu tenho que saber grego para saber a Bíblia. Eu tenho que saber hebraico. Eu particularmente sou amante do grego, amo hebraico, só que não precisa. É raramente também que eu vou, nossa, esse texto, deixa eu olhar no hebraico para ver, só para trazer um enriquecimento, alguma coisa assim tal, mas não que nossa, o texto hebraico ocultou uma coisa que no português não tem de forma alguma. Não nesse sentido. Está entendendo? Então, a ideia é que o texto, de fato, ele é todo inspirado. O que não é inspirado? No método, eu quero que você comece a olhar a sua Bíblia de outra forma. Esses títulos que são dados, isso aqui não consta nos originais. Então, se você puder apagar, riscar, isso não é pecado. Esses títulos atrapalham na hora de estudar o método. Por que atrapalham? Porque às vezes, como é que foram criados esses títulos? Esses títulos sobre os capítulos são títulos para ajudar o leitor que as editoras colocaram na Bíblia. Para de certa forma ajudar a encontrar as histórias na Bíblia, para de certa forma tal. Só que o grande problema é que nós somos direcionáveis. Somos conduzidos. Quando você lê um título, Deus vinga o seu povo. Mas eu estou aqui no Isaías. Eu vou entender que o texto todo está falando que Deus vai vingar. E às vezes tem muita coisa, muito mais além do que Deus está vingando.
engana o seu povo. Às vezes a ideia do texto não é essa. Eles equivocaram ao colocar esse título. Então, ao estudar o método, apaguem os títulos, as enunciações que vêm acima na sua Bíblia. Tira. Se for Bíblia pessoal, pode riscar mesmo. Vai estudar para você não ser seduzido e orientado pelos títulos que vêm. Então, esses títulos não são inspirados. Esses títulos não constam nos originais, quando Deus revelou. Esses títulos são dados pelas editoras com a boa intenção de facilitar o manuseio da Bíblia. Ajuda muitas vezes? Ajuda. Mas muitas vezes atrapalha também. Tá certo? Outra coisa, no método, começa a enxergar a Bíblia não como capítulos e versículos. Por quê? Os capítulos e versículos, quem fez comigo Fundamentos da Vida Cristã, nós aprendemos que eles foram criados agora, no milênio 1000 e poucos, agora 1200, por um cardeal. Então, a Bíblia originalmente não foi escrita em capítulos e versículos, eles são para ajudar também. Então, qual é o problema de eu, por exemplo, me limitar a capítulos? Porque às vezes um assunto começa no capítulo anterior e vai terminar no capítulo posterior. E eu tenho a sensação que o capítulo acabou o assunto total, e não acabou. Aí eu tenho que começar antes um pouquinho e ir até um pouquinho depois. Está entendendo? Porque se você ficar só no capítulo, não vai dar certo. A sua interpretação vai ficar equivocada. Você eu vou estudar só aquele capítulo, então vai faltar alguma coisa. Tá entendendo? Então eu tenho que retroceder um pouquinho, ou muitas vezes. Então eu vou começar a olhar a Bíblia por assuntos. Eu vou perceber assuntos bíblicos. Está entendendo? Então, nesse sentido, o capítulo e o versículo, né, e os versículos, eles não ajudam muito nesse sentido. Às vezes a divisão do capítulo, que nos ajudou muito, graças a Deus pelas divisões de capítulos e versículos, ajudou na citação, ajudou na memorização de alguns versículos da Bíblia. Só que para o método, eu tenho que desconsiderá-los. Eu tenho que olhar o texto. É como se eu pegasse, eu vou ler Daniel, é como se eu lesse do primeiro capítulo ao último capítulo. Ler o texto todo, como se estivesse pegando um livro de Poliana menina, Poliana moça para ler. Então eu leio todo, para que eu possa entender o todo. Entendendo uma das regras que eu falei, a Bíblia explica a própria Bíblia. Qual que é o grande problema, queridos, de muitos hereges? É porque pegam um texto, isola. Pega um texto isolado e não entende essa questão de que a Bíblia explica a própria Bíblia. O método vai nos ajudar em uma outra matéria que nós vamos aprender depois, que é a hermenêutica, a entender que aquilo que é doutrina na Bíblia, presta atenção no que eu vou falar agora, já é uma dica de hermenêutica que tem a ver com o método também. Aquilo que é doutrina na Bíblia está de Gênesis a Apocalipse, é repetido. Aquilo que é essencial é repetido na Bíblia. Aquilo que é circunstancial, aquilo que é algo que aconteceu num local específico, para um povo específico, isso não é doutrina. Por exemplo, a Bíblia contém textos descritivos e ela contém textos prescritivos. Qual que é a diferença? Textos descritivos e textos prescritivos. O que são textos descritivos? São textos que estão descrevendo uma situação, um acontecimento, um fato específico, está descrevendo, mas ele não é prescritivo. Por exemplo, a mula de Balaão falou com ele. Quantos creem nisso? Eu creio, ele falou neles, falou, né? Mas isso é descritivo ou é prescritivo? Em que aspecto? Isso é doutrina? Mula continuou falando por aí? Em algum outro lugar na Bíblia você encontrou isso? Ah não, quando eu estiver teimando com Deus, o meu cavalo vai falar comigo. Isso não é doutrina. Isso não é doutrina, isso é algo específico. Está entendendo? Ah não, para eu ser curado de alguma doença, eu tenho que ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, igual Naamã. Isso é descritivo ou prescritivo?
Isso é descritivo, uma ocasião específica, não é doutrina. Não está mandando o povo fazer isso. Então o que essas igrejas pegam aí? Vamos fazer a campanha do óleozinho, vamos fazer a campanha do cuspe de Jesus, vamos fazer a campanha do salto dos 7 mergulhos de Naamã. Isso não é doutrina, irmãos. Isso é uma descrição. Descreveu-se um acontecimento. Está entendendo? Então, quando começa a entender isso, aquilo que é descritivo e aquilo que é prescritivo, vai ficar mais fácil o meu entendimento. Por exemplo, a gente lê Coríntios, eu posso analisar, por exemplo, Coríntios 11, eu vou entender que o texto está dizendo que a mulher deve usar véu. Está lá claramente. Não vou ter dúvida, a mulher tem que usar véu, segundo 1 Coríntios 11. Aí eu pergunto, isso é uma situação descritiva, é algo específico, aconteceu num meio específico, por um motivo específico, ou isso está em toda a Bíblia? É descritivo. Se fosse relevante, se fosse doutrinário, se fosse algo que Deus queria que as mulheres fizessem em todas as épocas e em todas as culturas, Paulo mandou cartas para várias igrejas. Paulo mandou carta para alguns pastores. Por que então que as irmãs de Roma, ele não pediu para fazer isso, sendo que isso era tão doutrina? Por que ele não pediu para Timóteo? Timóteo, cobra aí das irmãs da igreja, esquece do véu não. Por que ele não pediu para Tito? Por que ele não pediu para a igreja de Éfeso? Para a igreja da Galácia? Para a igreja de Tessalônica, que foi uma igreja modelo. Então, modelo assim deveria se modelar nas doutrinas também. Mas não, ele não tocou nesse assunto. Porque ele não pede às irmãs da igreja de Roma para ficar calada, para aprender em silêncio, igual ele pediu para Timóteo. Foi para Timóteo, fala para as irmãs aí, no culto, zip, zap, se tiver alguma dúvida, pergunta o marido, não na igreja, em casa. Espera chegar em casa. Isso é descritivo ou é prescritivo? Se está só num texto na Bíblia, irmãos, um texto só não dá para formar doutrina. Deus não ia revelar uma verdade absoluta apenas para uma pessoa. Deus não ia revelar uma verdade absoluta apenas para um povo específico. Então isso que está, depois é claro, nós vamos aprender o panorama do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o porquê dessas. Então, por que esse texto está lá? Por que as irmãs de Corinto precisavam usar véu? Aí nós vamos entender a cultura, o que estava por trás. Aí a gente começa a esclarecer por que as irmãs de Timóteo, da igreja de Timóteo, tinham que estar caladas. Nós vamos entender o porquê, que elas estavam contaminadas com o gnosticismo, né? Então, sério, outras coisas, nós vamos entender os motivos. Mas aquilo que é doutrina está na Bíblia toda. Você vai aprender sobre perdão, você tem desde Gênesis até Apocalipse. Você vai aprender sobre amar o próximo, você tem desde Gênesis até Apocalipse. Você vai aprender sobre clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, amar ao Senhor, você tem desde Gênesis até Apocalipse. Está entendendo? Então a Bíblia ela se complementa, aquilo que é doutrina, ela vai permeando em toda a Bíblia. Por isso que a Bíblia explica a própria Bíblia. E eu não posso pegar um texto de forma isolada. Então, esse princípio é que nós vamos aprender. Existem basicamente duas maneiras de abordar o método. A primeira é eu começar no particular e ir para o geral. A outra maneira é fazer o caminho inverso. Eu começar no geral e ir para o particular. Independente do método que eu opte por ele, o resultado vai chegar no mesmo lugar. A diferença é a forma de abordar. Por exemplo, vamos supor que eu não conheça Goiânia, Aparecida de Goiânia. Eu moro em outro estado e eu quero conhecer. Eu posso vir para a casa de alguém aqui em Goiânia, ficar na casa de alguém e entender como é que o goiano come,
como é que o goiano conversa, quais são os hábitos de um goiano. Eu estou começando o particular em relação ao geral. Eu estudando uma família, eu já tenho mais ou menos noção do que seriam as outras famílias. Não significa eu conhecer tudo, mas eu vou ter noção. Como também eu posso ter um caminho diferenciado. Eu posso conhecer a geografia toda da cidade. Eu contrato um helicóptero, ou um avião monomotor ou bimotor, e vou conhecer a cidade, vou fazer um voo panorâmico. Aí eu vou perceber se a cidade é cheia de morros. Se eu moro, por exemplo, em BH, vocês vão perceber que é muito diferente, que Belo Horizonte é cheio de altos e baixos. Não, Goiânia é uma cidade mais plana. Eu vou perceber que tem muitos parques. São detalhes. Ó, tem parques, olha, um monte de lagos tem aqui, parece que tem uns lagos no meio da cidade, tem os parques e tal, né? As ruas a maioria é pavimentada, e começa a ter uma noção do todo. E a partir do todo eu posso depois decidindo e estudar o particular. Não, eu vi o todo, agora entre Goiânia e Aparecida eu quero estudar a Goiânia, um exemplo. De Goiânia eu quero estudar o centro de Goiânia. Estou partindo do geral para o particular. Do centro de Goiânia eu quero estudar só a Avenida Anhanguera, no centro de Goiânia. Da Avenida Anhanguera eu quero estudar só a parte que ela cruza com a Goiás. Eu vou me tornando cada vez mais especialista. Estou indo do geral para o particular. É assim que acontece conosco. E eu vou somando detalhes do geral, mas o meu foco é chegar no particular. Por que eu estou ilustrando isso? É porque é assim que acontece na abordagem da Bíblia. Eu posso começar no geral. Por exemplo, eu quero estudar, por exemplo, Daniel capítulo 1. Eu quero me especializar em Daniel capítulo 1. Primeira coisa que eu tenho que fazer, vou usar essa metodologia, do geral para o particular, é fazer uma leitura rápida do livro. Leio Daniel todinho para eu ter uma noção do que se trata, o que está acontecendo, quem que é Daniel, o que ele fez e tal. A partir da noção do todo, eu vou agora pousar no capítulo 1. Mas eu já tenho uma noção do todo. E no capítulo 1 eu vou começar a estudar quem era Daniel, quem eram os seus amigos, o que eles faziam, o que aconteceu com eles. E eu vou, de fato, colhendo detalhes. Mas uma coisa está ligada do todo para o particular. E a minha interpretação particular tem que ter relação com o todo. Tem que entender que esse mesmo Daniel do capítulo 1 é aquele que vai ser levado para a cova dos leões, lá no capítulo 6. É aquele que vai jejuar e buscar o Senhor. É aquele que o Senhor falou lá no capítulo 12: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. O mesmo Daniel. Eu tenho a noção do todo, mas estou me especializando no particular. E uma coisa, queridos, ninguém é especialista em tudo. Em algum momento da sua vida você vai ter que decidir em que você quer se especializar na Bíblia. E cada um de nós se identifica mais com certos textos bíblicos. Eu posso conhecer a Bíblia toda? Eu posso, de forma geral. Mas ninguém é especialista em tudo. Você fala assim, tal pastor ele domina 100% todas as áreas da teologia. Esse pastor não existe. Ele pode ser, né, mais ou menos em tudo, mas bom não. No ramo da teologia eu tenho que decidir se eu quero estudar o Novo ou o Antigo Testamento. Eu tenho que decidir se eu quero me especializar no Novo ou no Antigo. Se eu decidir no Antigo, eu não posso ser especialista no Antigo todo. Eu tenho que decidir se eu quero ser especialista no Pentateuco, se eu quero ser especialista nos livros históricos, se eu quero ser especialista nos livros poéticos, ou se eu quero ser especialista nos profetas. Se eu quero ser especialista nos profetas, eu tenho que decidir em qual dos profetas que eu vou me especializar. Ou seja, eu tenho que sair do todo para o... Posso até conhecer de forma panorâmica o todo, mas eu tenho que decidir. E assim acontece no Novo Testamento também. Eu tenho que decidir, eu vou ser especialista no Novo Testamento? Beleza, em quê? Nos Evangelhos. Em qual deles? Ah, não, eu quero ser especialista em Paulo. Óbvio ser especialista em Paulo. Mas você quer ser especialista em qual das cartas? Você quer aprofundar mesmo? Porque nós só temos uma vida.
E não dá para estudar metodologicamente de Gênesis 1 até Apocalipse 22. Não dá. Você vai ter que ter pelo menos aí umas 50 vidas. Não dá. Deixa para ter eternidade. Ou seja, você tem que ter um foco. Você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo bem definido. Vamos caminhar mais um pouquinho então. Vamos lá. Indutivo. Por que esse método é indutivo? O princípio indutivo é oposto ao princípio dedutivo. Enquanto a dedução parte para o texto bíblico com uma opinião pré-concebida, tá certo? Já a indução deixa o texto falar por si mesmo. E a dedução atua do estudante para o texto, enquanto que a indução atua do texto para o estudante. Vou citar dois exemplos, um exemplo prático da vida cotidiana prática e um exemplo bíblico de indução e dedução. Suponhamos que você está passeando no shopping Flamboyant, num dia de feriado, e de repente você vê de longe o pastor Wilson Júnior abraçado com uma moça que não é a Patrícia. Você vai levar um choque. Qual que é a primeira dedução sua? Está traindo. Eu não. Pode ser irmã. Exatamente. A dedução as pessoas agem por dedução. Agem por dizer, nossa, o pastor Wilson Júnior? Nossa, deixa eu ligar para a Patrícia aqui agora. O que está acontecendo? Então, as pessoas têm a tendência de fazer a dedução. Está entendendo? Aí, de forma indutiva, eu já não tiro conclusão nenhuma. Deixa eu investigar primeiro. Vou me aproximar, bater um papo, né? Perguntar quem que é. Eu vou investigar, para que eu não possa tirar conclusões. Aí chega lá, essa é minha sobrinha, Mariana. Sua sobrinha? É minha sobrinha. Filho de quem? Da minha irmã, mais velha e tal, e tal, e tal. Ou seja, você não tirou conclusões precipitadas. Exatamente, mas o que acontece? As pessoas deduzem. As pessoas deduzem que a outra chateada consigo. Aí já só deduz, aí começa já a criar. Deduzem que. Não! O método indutivo, você não tem preconceito, você deixa a situação falar por si. Aquilo que Provérbios 19, verso 2 vai dizer: não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. Provérbios 19, 2. Não é bom proceder sem refletir, sem pensar, Peca quem é precipitado. Minha Bíblia fala que comete loucura. Exatamente. Então, o que ocorre então? A questão do indutivo é você investigar. O dedutivo, por exemplo, há quem diga que a Bíblia é a mãe das heresias. Quem já ouviu isso? Não. A má interpretação da Bíblia a torna a mãe das heresias. Ou seja, não a Bíblia por si. Porque as pessoas, irmãos, prestem atenção. Em Goiânia já tem algumas igrejas, pasmem, LGBT. Igrejas mesmo, tá certo? Eles chamam de inclusivas. Então eles querem justificar na Bíblia. Aí eles vão pelo método dedutivo. Deixa eu ler a Bíblia, procurando aqui base bíblica para dizer que Deus apoia a minha decisão. Aí eles estão lá lendo sobre Davi e vê um texto lá. E Davi amava Jonatas como amor de mulher. Pronto, está na Bíblia, o rei Davi. Pronto, com base nesse texto agora, está liberado geral. Isso foi dedução. Eu investiguei o texto. Eu adentrei para os detalhes do texto. O texto não está dizendo que Davi amava Jonatas como amava uma mulher, como o amor de mulher. Como é uma comparação. Se eu digo que fulano tem uma fome como de leão, não estou dizendo que ele é um leão. Isso é uma comparação. Então vai para o texto, olha os detalhes do texto. Tem outros textos da Bíblia que mostram Davi tendo relações sexuais com Jonatas? Não tem. Tem outras provas? Não tem. Tem um texto que fala que ele beijando, eles se afeiçoando? Não tem nada. Tem esse texto que fala que eles se amavam
como amor de mulher, como um amor forte, um amor intenso, era um amor genuíno e não um amor sexual. Está entendendo? Então, se eu for abordar o texto de forma dedutiva, eu começo a extrair do texto aquilo que ele não diz. Já de forma indutiva, eu tenho que investigar mais, eu tenho que aprofundar, eu tenho que investigar. Então, esse método é um método indutivo. Esqueça tudo o que você sabe de teologia. Esqueça tudo que você aprendeu. Essa é a ideia. Vai para a Bíblia. Senhor, fale comigo através da sua palavra. Deixa a palavra te induzir, não você querer que ela fale aquilo que você pensa. Porque os nossos conceitos, muitas vezes muitas vezes não tem nem nada a ver com o que o texto está dizendo. Que eu vou citar um exemplo prático, por exemplo. Você lê, por exemplo, Mateus 24. Mateus 24 é um sermão escatológico. E lá fala que os que serão levados para a perdição. E a vida toda nós aprendemos o quê? Que os que serão levados, que vai ser o arrebatamento, vai ser levado para quê? Para a salvação. Lá no texto está dizendo, ou seja, de forma dedutiva, vai vir um arrebatamento e nós seremos levados. E lá não, está dizendo que quem vai ser levado para a destruição. Espera aí, só estou aguçando o pensamento de vocês, a gente está essa teologia depois. De forma indutiva, o texto está dizendo que quem é levado para a perdição. De forma indutiva. De forma dedutiva, eu deduzo que quem vai ser levado para a salvação. Então, ou seja, muitos conceitos que nós temos na Bíblia são conceitos pré-concebidos, que se você for olhar o texto não está dizendo aquilo. O texto não está dizendo. Está entendendo? E assim vai. Então, tantas outras heresias, más interpretações da Bíblia. Muitos estão esperando aí um milênio de Jesus aqui na terra. Jesus vindo governar aqui na terra. Quem já ouviu essa escatologia já? Eu também. Jesus nunca tocou nesse assunto de milênio. Nunca falou. Nós temos um texto da Bíblia só lá no finalzinho do Apocalipse que fala sobre o milênio. Aí de forma dedutiva, não, vai ter o milênio. Jesus vai reinar nessa terra, que durante 1000 anos, literalmente, Satanás vai ser preso. Por que Jesus nunca tocou nesse assunto? Por que Paulo, o apóstolo Paulo, nunca tocou nesse assunto? Nunca preveniu, né? De milênio vai ter aqui. Aí eu tiro uma doutrina de um texto simbólico que é Apocalipse. Nossa. Apocalipse é extremamente simbólico, é cheio de simbolismo. E simbolismo não dá para eu ficar colocando significado, senão que o texto está dizendo mesmo. Está entendendo? Aí eu começo a interpretar de forma dedutiva. Eu aprendo sobre o milênio. Aí quando eu leio Apocalipse, não, aqui é o milênio mesmo. Mas é um texto simbólico. Visão, desde o capítulo 1, é escrito visão, sonho, não é realidade, é visão. E tudo que está escrito no Apocalipse está lá, é como, é semelhante a, está cheio de comparação é comparação, não é literalidade. Tem gente esperando aí um chip 666. Tem gente esperando uma marquinha aqui na testa, 666. Esse negócio não vai existir não, irmão. Marquinha. As pessoas já estão marcadas e não sabem. Porque é um texto simbólico. 666 na testa. A testa fala sobre o quê? Pensamentos. Aqueles que estão sob o domínio do diabo, os seus pensamentos já decorrem contra eles. 666 na mão fala sobre o que? Ações. Mãos fala sobre ações. Apocalipse é simbólico. Aqueles que servem a Satanás, as suas mãos já expressam quem que eles servem. As suas ações já expressam quem que eles servem.
Enquanto que aqueles que têm a marca do Espírito Santo de Deus e o fruto do Espírito, as suas atitudes já mostram de quem eles pertencem. Então, esse negócio de computador, é a besta, de chip, tá produzindo um chip aí. É muita imaginação. Muita imaginação. Só estou adiantando aqui. É uma matéria que nós vamos ter depois de escatologia. Vocês vão apagar tudo que vocês aprenderam até hoje e voltar para a Bíblia. Vamos ouvir de Jesus o que ele fala de escatologia. Vamos aprender com o mestre. Só para vocês terem noção, irmãos, presta atenção. Essa doutrina escatológica de que vai ter um milênio aqui, só foi criada em 1900 e pouco agora. Deus teria ocultado isso durante 19 séculos e só revelado para os irmãos agora? É algo a se questionar. Mas infelizmente é que é mais difundida por aí. Mas vamos lá. Porque as pessoas, estou usando esse exemplo, porque as pessoas olham o texto de forma dedutiva e não indutiva. Deixa o texto falar. Quer estudar escatologia? Voltando do assunto, vá para Mateus 24. Leia, releia Mateus 24. Né? Deixa Jesus falar com você, ensinar você. Aquilo que está escrito lá, pode escrever que vai acontecer. Já está acontecendo. Nações contra nações, reino contra reino, né? E assim vai. Características do método estudo bíblico indutivo. Sem o método, presta atenção, o estudo ele é vago. Enquanto que sem o método também as conclusões serão errôneas. Ideias desordenadas. Vou começar, onde que eu vou? Não sei, eu estou sem método. É igual que a pessoa vai lavar vazio, não tem metodologia. Você já pega ali o copo misturado com prato, com garfo, já vai tirando as cores. Quem tem método, não, você tira a comida primeiro de tudo, separa. Com o método, presta atenção, o estudo ele será completo, as conclusões corretas e as ideias ordenadas e sequenciais. Tá certo? Outra coisa, vamos lá. A interpretação deve preceder a aplicação. O que é isso? Nós vamos aprender aqui no método, nós chamamos dentro de hermenêutica do método OIA. Isso é bom para goiano. Goiano é fácil de aprender isso. Olha só. O método OIA. Por que OIA? São as fases da interpretação da Bíblia. Primeiro O, de observar. Primeiro eu observo tudo. Eu vejo o que está lá. Eu vejo tudo que está lá. Eu vejo o que tiver lá, eu vejo. Isso é observação. Depois eu vou tirar as conclusões. Está entendendo? Como assim, pastor? Por exemplo, alguém vai analisar a igreja aqui. Se for uma pessoa superficial, vem cá analisar a igreja, vai dizer, não, é uma igreja, não é média, não é tão pequena nem grande, é uma igreja, tem poltronas, tem um púlpito, tem alguns instrumentos musicais, ar-condicionado, é forrada e vai embora. Já se eu for analisar com detalhe, eu vou ficar medir, saber a medição, quantos metros quadrados tem, o desnivelamento do púlpito, quanto mais alto é. Vou observar esses detalhes do porcelanato. Tem um detalhe aqui, uma cor diferente, com um jato de areia, uma coisa bem trabalhada. Está entendendo? Vou perceber que é forrado, mas tem uns negócios aqui diferenciados. Olha aí, ó, não é retinho, é subindo. Isso é tratamento acústico, foi bem pensado. Está entendendo? Tem lugar que tem furinho lá no fundo. Muitos furinhos ali também. Por quê? Aí, a minha pergunta como investigador é: por que tem furinho? Por que não colocou o mesmo forro aqui lá no fundo? Isso tem uma justificativa. Estou olhando detalhes. Por quê? É acústica também. Por cima tem uma espuma. Por isso que o som desse é som igual de estúdio. O som não fica tendo eco. Tá certo? Tem isso lá no fundo e tem em cima também o tratamento acústico. Então, a iluminação, quantas lâmpadas que tem, a distância entre elas, são detalhes. Está entendendo? Então, quem estuda método tem que ser detalhista. Eu não vou só dizer quantas
que tem poltronas, mas quantas são? Quantas que tem do lado direito, quantas que tem do lado esquerdo? Do lado direito são mais poltronas que do lado esquerdo. Enquanto aqui tem 5, aqui tem 6. Enquanto aqui não tem braças, de cá tem. São detalhes. Então, a ideia é exatamente essa. Então, primeiro eu vou observar. Eu passarei a ser um observador. E eu vou observar os detalhes. Cada detalhe é importante para chegar a uma conclusão. Então, o método olha. Primeiro eu observo. Depois que eu observo e faço os devidos questionamentos, aí eu vou interpretar. Foi colocado esses poltronas porque são mais confortáveis. Foi colocado os furinhos, já é interpretação, porque é um tratamento acústico. Está entendendo? Então, aí eu vou começar a interpretar. Aí depois que eu interpreto, aí sim eu vou aplicar. O que é aplicar? O que o texto da Bíblia tem a ver com você e comigo? É um texto descritivo? É um texto prescritivo? O que esse texto tem a ver comigo? O que eu posso tirar de lições para esse texto? Então, mas a aplicação, ela deve preceder, a interpretação deve preceder a aplicação. O que nós fazemos? Já lemos o texto e já queremos interpretar. E queremos aplicar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, o texto dizendo que o Senhor é meu pastor e sendo seu pastor, você está garantido, nada vai te faltar. Isso diz tudo do texto, isso não diz quase nada do texto. O texto é muito mais do que dizer que existe um Senhor. Uma aula, vou analisar o Salmo 23 aqui no médio, você vai ver assim, uau, isso que é o Salmo 23? Ou seja, sair da superficialidade e adentrar na densidade. Então, a interpretação deve preceder a aplicação. Eu só aplico depois que eu olho, depois que eu observo, eu interpreto, aí sim que eu aplico. Essa é a ideia. Então a Bíblia tem certos significados históricos no passado. Essa é a tarefa da interpretação. A Bíblia tem certos significados históricos presentes para mim e para você hoje. Essa é a tarefa da aplicação, tá certo? Portanto, o estudo bíblico envolve ambas, a interpretação e a aplicação. Sendo assim, a Bíblia tem que ser primeiramente interpretada para depois ser aplicada. O último é a aplicação. Observo, eu interpreto, aí sim eu aplico. Essa é a proposta. Vamos lá, a questão do espírito indutivo. A lição a ser aprendida aqui está no aspecto de deixar a Bíblia falar o que ela deseja falar, sem impor a nossa agenda imperialística nela, e a nossa exegese, ou seja, a nossa interpretação, tem que deixar o texto falar os detalhes e tomarem os devidos lugares. Então, essa é a ideia. Então, é esse método que eu falo para vocês, né? O OIA, processo de estudo bíblico, os 5 passos. Para estudarmos o texto bíblico, temos que utilizar o método OIA. Primeiro é orar e observar. Significado primeiro orar e observar. Por que orar? Porque apesar de eu estar usando um texto que é uma literatura, antes de ser uma literatura, ele é um texto espiritual. Ele é um texto vivo. Ele é a palavra de Deus. Então eu tenho que sempre orar. Então, aquilo que eu disse, se eu estudo ele como autor do meu lado, eu preciso desse autor o tempo todo para que eu possa aprender. Então, orar. E depois que eu oro, aí sim eu observo. Aí depois aí sim eu avalio, faço as devidas avaliações e eu aplico. Essa é a ideia. Por quê? Ore. A Bíblia não é um livro comum, mas um livro sagrado. É o único livro que pode ser lido aqui para vocês com a presença do ao nosso lado. Deve ser estudado usando os métodos naturais, sim, mas não se esquecendo de que ela é uma coletânea espiritual, uma frase do pastor Wilson Júnior. Tá certo? Vamos lá então. Então, observe e pergunte:
Observação envolve o ato de considerar atentamente, notando, percebendo, de estar alerta. Isso envolve mais do que observação física. Isso tem a ver com o processo de aguçamento mental. É pensar mesmo, colocar a caixola para funcionar. Só que você vai colocar para pensar, querida, a caixola para pensar, né, para funcionar, mas com ferramentas. O grande problema é que sem o método, e no decorrer das próximas aulas nós vamos aprender que ferramentas que são essas. Sem o método você não sabe como abordar o texto, você não sabe como chegar no texto, e com o método você vai começar a ver o texto de outra forma, você vai estruturar o texto, você vai entender quais são as estruturas que dominam o texto, você vai entender o que é uma causação, o que é uma substanciação, o que é um inclusio, o que é uma afirmação de propósito, o que é uma repetição, o que é um quiasma, o que é uma alternação, o que é uma instrumentação, uma repetição. Estou falando aqui, parece que grego, né? Mas vocês vão entender cada uma dessas estruturas e o quão elas são importantes para entender o método. Aí daqui a um tempo você dá. Depois do método, você nunca mais vai ler a Bíblia como lia antes. Você vai ler a Bíblia, uau, aqui está repetindo, tem uma repetição aqui. E essa repetição é importante por algum fator. Eu vou investigar esse negócio melhor. Aqui tem uma interrogação, o escritor deixou bem claro aqui a interrogação. De que forma que essa interrogação é respondida? Você vai começar. Aqui tem, por exemplo, um contraste, uma coisa está contrastando a outra, é um exemplo positivo em detrimento de um exemplo negativo, como é o Salmo 1, por exemplo, a diferença entre o justo e o ímpio, ali é um contraste o tempo todo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, já vai um contraste agora, não faz um monte de coisa, mas ele tem que fazer outra coisa. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore, é comparação, agora já será como, é uma estrutura, é comparação. Você entendeu a importância da comparação? Será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, no qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo o que faz prosperará. Os ímpios não são assim. Está falando do justo, que vai contrastar com os ímpios. Mas são como a moinha que o vento dispersa ou carrega, espalha. Está entendendo? Ou seja, aí você começa a comparar o justo, característica do justo, característica dos ímpios, e vai entendendo cada detalhe. O ímpio não subsistirá na congregação dos justos, nem o perverso na congregação dos santos, pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos justos, desculpa, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você vai entender por que está contrastando? Mostrando um exemplo positivo, isso é um contraste. Você vai entender que é contraste. Aí contraste não é só aquele negócio que você arrumava na sua televisão quando queria mudar a cor, né? Então vai entender o que é um contraste, o que é. Então são detalhes, irmãos, que vão te ajudar nesse aguçamento mental. É através do método de observação que a mente reúne informações, pelas quais as conclusões deverão ser delineadas. Então é através desse aguçamento. Qual é a característica da observação? Vamos lá. A perceptividade. Como assim? Ver o que está lá. O mundo é cheio de coisas óbvias, de que de alguma forma ninguém observa. Sherlock Holmes. O mundo é cheio. Já viu assim que às vezes tem soluções que são mais simples, são mais simples do que parecem ser, e as pessoas investem um tempão por falta da perceptividade de pensar de forma diferente. Não sei se vocês sabem, mas certa feita alguns astronautas da NASA foram lançados para o espaço e levaram canetas esferográficas para fazer as anotações.
Aí, ao levar essas canetas que nós conhecemos, né, esferográficas, eles perceberam que as canetas esferográficas não escrevem em gravidade zero. Pega essa caneta sua e começa a escrever de cabeça para baixo, você vê. Só escreve um pouquinho, passou umas 2, 3 dedos, começa a falhar. Até na parede, assim, você for escrevendo no papel, é claro, né? Na parede não. Logo ela vai parar, porque ela trabalha com gravidade. É a tinta que vai descendo enquanto você escreve. Para cima vai escrever só um pouquinho, uma linha só vai acabar a tinta. Aí isso foi um problemão para a NASA. E agora o que nós vamos fazer? Eles gastaram milhões tentando desenvolver uma caneta esferográfica que escrevesse a gravidade zero. Enquanto isso, os russos usam lápis. Exatamente. Então o mundo está cheio de coisas óbvias. Para que eu preciso de uma caneta que escreva a gravidade zero se o lápis resolve o problema? No espaço, o lápis é lápis, com gravidade ou sem gravidade, ele vai escrever. Então o mundo está cheio de coisas óbvias que ninguém observa. O texto da Bíblia também, mas cada detalhe que está ali, não por acaso, mas porque foi inspirado. Tem um detalhe que às vezes você nunca percebeu na Bíblia? Vai lá no Salmo 23. Uma das aulas eu vou tratar só o Salmo 23, viu? E acho que não vou dar conta, vou gastar umas 2 aulas. Já tem só 18 anos que eu estudo o Salmo 23 e não consegui esgotá-lo ainda. Só um detalhe para você aqui, que às vezes, que eu disse para vocês, tudo que está na Bíblia foi inspirado. Tudo. Não tem, né, Apocalipse, sai daquele que acrescentar um i, ou um tio, ou uma vírgula. Cada detalhe da Bíblia foi inspirado. Quando eu entendo isso, eu entendo que as vírgulas são importantes. Eu entendo que os pontos são importantes, as interrogações, os pontos e vírgulas. O Salmo 13, Salmo todos nós conhecemos. O Salmo do pastor. Mas eu quero só um detalhezinho que às vezes nos passa desapercebido. O verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu estudei esse versículo. Ponto e vírgula. Todos os dias da minha vida não é o fim. É só um ponto e vírgula. Todos os dias da minha vida não é o fim de todas as coisas. Normalmente a história das pessoas terminam quando? Humanamente falando? Quando morrem. Todos os dias, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ponto. Seria outro significado. Acabou. Não tem vida após a morte. Todos os dias você vai ter a bênção do seu Senhor aqui. Então você adere à teologia da prosperidade. O negócio curta daquilo que você vai receber de Deus aqui. Mas a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ponto e vírgula. E habitarei na casa do Senhor. A morte para o cristão é só um ponto e vírgula. É só uma pausa. Aí vem depois da morte. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Viu aí que um ponto e vírgula traz um significado tão rico para o texto. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ponto e vírgula. Morri. Acabou? Só foi uma passagem, só foi uma pausa. Porque depois do ponto e vírgula, aí sim, eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Aí vai ter o ponto. Aí vai ser o final da minha história. Qual que é o final da minha história? Habitar na casa do Senhor para todo sempre. Habitar, não é nessa casa aqui não é na igreja. Já é na presença do Senhor. Está vendo a diferença? São detalhes. Quando você começa a observar detalhes.
Entender que cada detalhe é importante, cada fio, cada ponto, cada palavra, cada artigo, cada verbo, cada substantivo, se está no singular, se está no plural, a forma que foi colocada, tudo isso é relevante. Uma questão de detalhes, a perceptividade, exatidão, ver precisamente o que está lá. Então a perceptividade é ver o que está lá, ver o que está no texto. Exatidão, ver precisamente o que está lá. E também a minuciosidade, ver tudo o que está lá. Ver tudo o que está lá. Então não é só ver o que está lá, não é ver precisamente, mas tem que ver tudo. Eu começar a enxergar o que está além do texto, está no texto. Está no texto. Mas as pessoas não observam. Só um detalhe para você: todo mundo quer ter o pastor do Salmo 23. Todo mundo quer ter. E todo mundo quer receber as bênçãos desse Salmo 23. Não é? Tantas bênçãos, mas nada vai me faltar. Né? E Ele vai me fazer repousar em pastos verdejantes, vai me levar junto às áreas de descanso, vai refrigerar minha alma, vai me guiar e tal. Eu posso passar por luta, andar pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo e tal. Ele vai preparar uma mesa na presença do meu adversário, tudo isso e tal. Só que tem um detalhe: isso aqui não é para todo mundo. É só para quem é servo. Porque é o salmo do Senhor. Ele tem que ser Senhor. E para Ele ser Senhor, eu tenho que ser servo. Então não é para todo mundo esse salmo. Esses salmos só são para os servos. Mas tem que ser servo, não é qualquer servo. Não é servir a si mesmo, não é servir. É servir ao Senhor. E esse Senhor é bom. Esse Senhor é reto. Esse Senhor é soberano. E esse servo tem que ser bom, tem que ser reto. E tem que submeter a soberania desse Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. São detalhes que a gente olha assim: não, eu quero esse pastor para mim, eu quero esse Senhor para mim. Mas você é servo? Servo desse Senhor? Ao acordar, qual que é a primeira pergunta que você faz para Deus? Aliás, você nem faz, né? Eu só peço. Ai, Senhor, abençoe meu dia. Aí você tem que dizer: Senhor, a minha vida é tua, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Como é que eu vou glorificar o teu? Eu sou servo, eu quero as bênçãos do salmo, mas eu não quero ser servo. O servo tem que receber a OS do Senhor todos os dias. Como é que eu recebo a OS? Eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou orar, eu vou meditar nas Escrituras, eu vou pedir a orientação do meu Deus para a minha vida. Isso é o servo, aquele que busca a vontade do Senhor para si. Que seja feita A tua. mas não a minha. É sempre negar o eu. Eu não quero perdoar, não, pastor. A irmã brigou demais comigo, falou mal de mim, caluniou. Você tem toda a razão, minha irmã, toda a razão. Só que você não deve fazer sua vontade. Você deve fazer a vontade de Deus, que você é serva. Você não foi chamado para fazer a sua vontade. Para fazer a sua vontade, você tem que fazer um ringue seu da irmã e ver quem tem que ganhar na briga de cabelo aqui. Ou de tapas. Mas você não foi chamada ou chamado, estou brincando, viu? Você não foi a chamada ou chamado para fazer a sua vontade. Você tem que fazer a vontade do seu Senhor. E qual é a vontade do seu Senhor? Ame, perdoe, porque você é servo. Porque você é serva. Então não é só receber as bênçãos, tem pré-requisitos, tem prerrogativas. E analisar o texto é isso, é minuciosidade, perceber os detalhes. Já estou concluindo. E persistência, ver mais do que está lá. É isso que eu falei aqui, o texto está falando do servo. O servo foi eu que interpretei, observando. Se tem o Senhor, tem que ter o servo. O Senhor não existe sem o servo. O Senhor e eu só posso chamar de Senhor quem eu estou disposto a me submeter diante dele como servo. Então eu estou vendo mais do que está lá.
O texto está dizendo aqui: eu sou servo e ovelha do pastor, que é Senhor, e nada me faltará. O texto está dizendo isso. É eu que estou achando, mas eu estou falando alguma coisa que não está no texto? Não, estou chegando que está no texto. Está no texto, só que exige que eu faça o quê? Investir. Ver mais do que está lá. Amém? Amém. O caminho é grande a ser percorrido, mas é prazeroso. Eu vou orar, depois eu vou abrir uns 5 minutinhos para perguntas. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, na tua presença, por essa matéria. É uma matéria que não é fácil, é uma matéria técnica, mas eu creio que o Senhor é o Deus que nos dá sabedoria. Nós temos o Deus Santo Espírito, que é o nosso intérprete, que está do nosso lado e que nos traz clareza de interpretação. Que, ó Pai, possamos aprender cada detalhe dessa matéria. Nós estamos apenas levantando, ó Pai, os primeiros pilares dessa matéria, mas tem muita coisa ainda para aprendermos, ó Pai. Que possamos trilhar esse caminho com perseverança, para que possamos ser não apenas leitores da Tua Palavra, mas que sejamos aqueles que meditam na Tua Palavra dia e noite. E que, sobretudo, ó Pai, possamos ter a Tua Palavra como o nosso único livro de regra, fé e prática. Nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.